Cara, tá calor hoje, né, velho? É, mano, tá bem calor hoje. Mas será que não é só impressão, não? Pô, velho, eu acho que não. Um dia desse eu tinha visto uma reportagem falando que muitas cidades ficaram bem mais quentes por causa do concreto, falta de árvores, sabe? Indústrias, construções. Então não é só o sol, né? Nós mesmos acabamos deixando a cidade mais quente? Exatamente. E isso tem um nome, sabia? Bom dia, meu nome é Guilherme e o nosso grupo irá falar sobre um tipo de poluição que muitas pessoas não conhecem, mas que pode causar grandes impactos no meio ambiente. O nome dela é poluição térmica. Bom, quando ouvimos a palavra poluição, a gente imagina ruas cheias de lixo, céus contaminados por fumaça de fábricas ou rios contaminados pelo esgoto. Mas existe um tipo de poluição que não é causada por produtos químicos ou lixo, e sim pela alteração da temperatura no meio ambiente. A poluição térmica acontece quando atividades humanas aumentam ou alteram a temperatura natural de um local. A temperatura é algo muito importante para os seres vivos. Vamos pegar, exemplo, um peixe que é transportado, né? Ele vive em águas de 35 graus e é transportado rapidamente para um local onde tem águas de 25 graus. Vai causar muitos problemas para ele, mudando sua alimentação, reprodução, entre outros. Imagina uma usina que produz energia e ela retira vários litros de água de um rio. Ela utiliza essa água para resfriar suas máquinas e devolve para o ambiente. As águas vão voltar naturalmente com temperaturas bem mais elevadas, causando vários problemas para o meio ambiente, mesmo não estando contaminadas. Na França, em 2022, durante grandes épocas de ondas fortes de calor, eles também utilizaram muitos litros de água de rios para suas usinas nucleares. Chegou num ponto que eles aumentaram tanto a temperatura de um rio que tiveram que diminuir as suas produções para que eles não devolvam a água tão quente para os rios e afetar e causar bastante problemas para o ecossistema de lá. Esses exemplos só mostram que a poluição térmica é um problema real e que não é brincadeira. Agora vamos entender quais são as principais causas para esse tipo de poluição. Bom dia, o meu nome é Faí e agora eu vou falar sobre as principais causas da poluição térmica. Primeiramente, elas podem ser divididas em dois grupos, a poluição térmica na água e a poluição térmica no ar. Agora eu vou falar sobre a poluição térmica na água. Os principais responsáveis são as indústrias, as usinas nucleares e as usinas termoelétricas. Nesses lugares, tem máquinas que, por causa do excesso de trabalho, acabam esquentando demais e que precisam de água para resfriar. E essa água, no final do processo, fica muito quente e ela é descartada em rios e lagos próximos, que gera um desequilíbrio muito grande. Um exemplo disso são as ondas de calor na Europa no ano de 2022, que os países tomaram a iniciativa de reduzir as ações nas indústrias e nas usinas. Isso gerou, né, a preservação da vida aquática e do meio ambiente. Agora eu vou falar sobre as principais causas da poluição térmica no ar, que acontecem nas grandes cidades, por causa dos materiais como construções, automóveis, asfalto, estradas. Esses materiais acabam acumulando muito calor durante o dia por causa do sol, que liberam esse calor durante a noite de uma forma lenta. Porém, por causa da retirada das áreas verdes, esse calor acaba ficando na cidade. As áreas verdes, as árvores, que são responsáveis pela umidade do ar e pelas sombras, acabam sendo retirados das cidades e gerando o fenômeno ilhas de calor. Um exemplo disso é Brasília, que regiões que ficam próximo ao Lago Paranoá e ao Parque Nacional têm o ar mais agradável,
tem um clima mais fresco por conta das áreas verdes, das árvores. Agora que vimos as principais causas da poluição térmica, agora vamos ver as consequências da poluição térmica. Boa tarde, meu nome é Lucas e agora eu vou falar com vocês sobre as consequências da poluição térmica. Quando a gente fala da poluição térmica, a gente está falando diretamente do aumento da temperatura da água. E isso vai afetar todas as espécies que vivem naquele ambiente, como peixes, algas e moluscos. E aí, começando pelos animais, né? Os peixes e os outros organismos. Os peixes, eles acabam muitas vezes morrendo com esse aumento da temperatura da água, não só porque a água ela aumenta de temperatura, mas principalmente por quê? Por causa dos níveis de oxigênio. Conforme a água aumenta a sua temperatura, ela perde oxigênio. Então os peixes eles ficam com uma dificuldade muito grande de respirar, né? E o que piora ainda mais essa situação é a eutrofização das algas. As algas, né, são as plantas que vivem ali no ambiente aquático e quando a temperatura aumenta, a proliferação delas também aumenta, ou seja, aumenta o número de algas. Esse aumento no número de algas, o que ele vai acontecer? Vão ter mais algas e elas vão sugar mais oxigênio ainda, ou seja, vai contribuir ainda mais para a morte dos peixes e das espécies que vivem ali. E isso vai gerar um desequilíbrio na cadeia alimentar, né? Porque ocorre todo aquele efeito cascata, uma espécie se alimenta da outra que se alimenta da outra. Então, se uma morre, né, por falta de oxigênio, as outras, se não morrerem também pela falta de oxigênio, vão morrer porque essa primeira morreu, né? Então ocorre todo esse efeito. Um caso muito curioso aconteceu em 2022 no rio Oder, que é um rio que fica entre a Alemanha e a Rússia. Muito parecido com todos esses efeitos que eu acabei de falar para vocês. E aí, como que isso afeta os seres humanos? Os seres humanos, eles vão ser afetados por causa desse aumento repentino na temperatura, né? Porque, consequentemente, se a temperatura da água aumenta, a temperatura do ar também aumenta, né? Porque a água evapora e tem todo aquele ciclo, né? E esse aumento da temperatura, ele vai causar impacto principalmente nas atividades humanas, né? Como, por exemplo, dormir vai ficar muito ruim porque fica muito quente. A quantidade de mosquitos e insetos tende a aumentar também, né? Pessoas que têm doenças respiratórias também acabam tendo muita dificuldade com isso. Então é uma parada que afeta muito a qualidade de vida dos seres humanos quando quando ela está em jogo, né? Quando ocorre esse aumento na temperatura da água. Bom dia, eu sou o jornalista Wesley e venho aqui falar para vocês como nós podemos reduzir a poluição térmica. Bom, nós podemos reduzir a poluição térmica de várias maneiras. E como meus amigos já citaram também anteriormente, a poluição térmica ocorre por conta de algumas empresas, ou indústrias até usinas que pegam água de locais como lagos, rios e até mesmo o oceano, como no caso da usina nuclear que fica lá perto do Rio de Janeiro. Bom, e como nós podemos reduzir esse desgaste que tem nos lagos por conta dessa alta temperatura que volta das indústrias? Bom, uma das maneiras que nós podemos utilizar é as torres de resfriamento. Essas torres de resfriamento elas vão pegar a água, resfriar, como o nome já sugere, e transportar de volta ao lago numa temperatura adequada, assim ocorrendo a oxigenação de forma natural. A oxigenação natural do lago vai ocorrer de forma tranquila, sem nenhum equívoco. Bom, e uma outra coisa que seria importante, é até interessante a gente combinar com essa primeira opção, é que seria interessante o uso da reutilização da água. As empresas deveriam reutilizar mais a água para o uso do resfriamento dos maquinários, ou no caso da usina, o reator. E combinando com a primeira opção, seria praticamente um ciclo sem fim, tendo que trocar essa água poucas vezes ao ano, em alguns casos. Isso seria extremamente útil, diminuindo o desgaste também dos lagos nesse nível e diminuindo o descarte inapropriado da água. Uma outra coisa que a gente pode citar aqui é a questão sobre as leis. Algumas empresas não gostam de seguir essas leis de forma tão rigorosa e acabam se importando mais com o lucro do que com a vida no local onde estão utilizando essa água. Isso é um problema gigantesco. Um outro fator também que a gente pode considerar aqui é que o governo não está fiscalizando de forma adequada. Porque se estivesse fiscalizando de forma mais adequada, teria ainda menos empresas utilizando essa água de forma horrível assim, acabando com a vida dos lagos. Um dos jeitos que a gente poderia utilizar melhor é a energia renovável, sendo utilizado mais nessas empresas. Seria interessante, diminuindo no caso também até a poluição no geral. Bom, e como conclusão que nós podemos ver aqui, se todas assim as empresas pegassem esses métodos que a gente separou aqui, as torres, o uso da reutilização aqui da água, dessas duas formas aí, a gente poderia ter um belíssimo desempenho assim. E como conclusão, a gente pode chegar aqui que o uso dessas duas técnicas que a gente acabou de falar
lá, a reutilização da água e as torres seriam de extrema importância, já que não iriam afetar de forma significativamente ruim o lago, já que a água ia voltar numa temperatura mais adequada e seria reutilizada mais vezes. E também, uma coisa importante que a gente tem que citar aqui, poluição térmica, ela não se estende somente à água, ela pode se estender também para as cidades. E como que acontece nas cidades? As cidades, o asfalto, até mesmo o material das paredes, das casas, dos prédios, retém muito calor. Interessante seria a gente até também fazer mais áreas verdes para diminuir também, porque isso significativamente ajuda na redução do calor exacerbado nas cidades, porque ficam ilhas de calor na cidade. Também a alteração ali, o asfalto não tem muito o que fazer, o asfalto realmente contém muito calor. Mas seria interessante a gente mudar futuramente o material do asfalto para reter menos calor. Também seria muito interessante a gente ter uma utilização melhor dos materiais usados para as construções, já que eles também retêm um calor significativo, contribuindo para as ilhas de calor que ficam encontradas na cidade. Mas bom, como vocês podem ver, realmente a poluição térmica é algo que acaba com vidas, prejudica e é um problema muito importante que deveria ser considerado mais hoje em dia. Eu agradeço por todos terem visto o jornal de hoje sobre como evitar a poluição térmica. Eu fico aqui e tchau!